Boa noite, Renato. Gostaria de uma avaliação tua, não só do jogo, mas também da estratégia pensada por você para essa partida. A opção de priorizar a final do Campeonato Gaúcho foi bem clara e você explicou de forma isso muito clara na última entrevista. A minha questão é, se você tivesse trazido 1, 2 ou 3 dos principais jogadores, isso traria um prejuízo irreparável na preparação para a final? Não poderia, de repente, ter qualificado mais o time de hoje? E na tua avaliação, o Grêmio hoje soube dosar o fôlego de acordo com o que uma altitude pede? Bom, quanto à altitude é difícil, né? É porque nós tínhamos uma equipe que não estava bem entrosada, a altitude faz a diferença. Você vê que eles nos venceram por 2-0 por falhas nossas. A gente já sabia das dificuldades que nós iríamos encontrar aqui. Demoramos para entender a altitude, principalmente no primeiro tempo. Corrigimos algumas coisas no intervalo do jogo, melhoramos no segundo tempo, quando nós estávamos tentando pelo menos o empate, a gente acabou tomando o segundo gol. Então, o nosso maior prejuízo foi esse. A altitude realmente é muito difícil de jogar. Quanto a trazer jogadores, eu sou pago para pensar. Eu tenho uma decisão no próximo sábado e Libertadores eu tenho mais 5 jogos. Eu poderia, como você falou, trazer 2, 3 jogadores. Aí eu pergunto para você, e se eu machuco esses 2, 3 jogadores? Como que fica? Então, eu sou pago para pensar. Então, esse pensamento faria tudo de novo, até porque eu confio em todo o meu grupo que veio para cá, eu confio plenamente neles. E deixei lá uma equipe descansando, porque, como te falei, daqui 3 dias, 4 dias, nós temos uma decisão de um título. E na Libertadores a gente vai ter tempo para se recuperar. Tudo bem, Renato? Boa noite aqui no fundo. Até sobre a estratégia, você já falou claramente, até por conta da decisão do Campeonato Gaúcho no sábado, e entrou um time em campo hoje com atletas que muitos deles ainda não conseguiram render na sua plenitude. Desses jogadores que você deu uma nova oportunidade, alguns subiram assim no seu conceito para receber novas chances lá na frente, ou aos poucos você começa também a repensar a situação de alguns atletas dentro do Grêmio? Desde o início do ano eu falei que todo mundo ia ter oportunidade e cabe ao jogador mostrar por que ele está no grupo do Grêmio. As oportunidades iriam aparecer e apareceram, continuam aparecendo. Eu falei para eles que não sou só eu que vejo isso, a diretoria vê, o presidente vê, vocês da imprensa veem, o torcedor. Então, cada jogador, no momento que ele entra para dentro do campo, ele dá o máximo de si para começar ou está sempre no pensamento, no esquema do treinador. Então, essa equipe que jogou, basicamente, conhece bem todos os jogadores. Era a equipe, basicamente, que não vinha jogando. Os jogadores praticamente vinham entrando nos jogos. Eu conheço todos eles muito bem, sei da capacidade deles. Agora, se tem um outro jogador que não está rendendo, bom, isso eu estou vendo bem. E a fila no futebol, ela anda. E vai continuar andando. Renato e Dodi, boa noite a vocês. Eu queria primeiro perguntar para o Dodi como foi essa logística que foi montada pelo Grêmio de chegar horas antes da partida, se vocês se sentiram confortáveis nessa logística ou se acredita que talvez pudessem ter chegado algum dia antes. E, Renato, com a avaliação depois do jogo, você acredita que com o time titular dava para ganhar e garantir os 3 pontos? Obrigado. Não sei. Poderíamos ter perdido também. O ano passado, muitas equipes vieram aqui com time reservas, perderam, time principal perderam. Entendeu? Isso, o futebol não tem lógica, não tem 100% de certeza. A gente podia ter vindo com a equipe principal aqui, ter vencido, ter empatado, ter perdido também. Só que eu penso ali na frente, nós temos uma decisão. Nós tivemos lá os primeiros 90 minutos contra o Juventude lá, que foi um jogo muito pegado. O pessoal sentiu bastante, inclusive o gramado duro, e muita gente estava se queixando de dores musculares, mas essa altitude aqui eu não podia arriscar de maneira alguma.
Boa noite. Eu acho que o Grêmio pensou na melhor logística, né? Não tem do que reclamar, sempre pensando no melhor dos jogadores. E a altitude não pode servir de desculpa para a gente. A gente falhou, agora é corrigir aí os erros para os próximos jogos não acontecer de novo. Boa noite, Renato. Qual foi a estratégia, Renato, dentro de campo para tentar amenizar os efeitos da altitude, também para tentar segurar o adversário? Porque às vezes o adversário, quando pega um time que não está acostumado com a altitude, ele imprime um ritmo forte, mas em determinado momento vocês conseguiram segurar o adversário até que o jogo ficou lento, até a favor do Grêmio, né? Não tinha velocidade. O que vocês fizeram que deu certo e se der para falar o que não deu certo? Bom, tranquilo. Não, a estratégia foi... A minha equipe sempre joga para vencer. Hoje a gente procurou baixar a marcação, começou a usar a marcação do meio, justamente para a gente não espalhar nosso time, para não dar espaço para o adversário, justamente por causa da altitude, que a bola corre muito e eles estão acostumados a isso. E o meu time iria cansar muito. Então, essa estratégia que a gente tentou no primeiro tempo, não é que tenha dado errado. Nós tomamos um gol e o adversário ficou um pouco mais confortável no jogo. No intervalo do jogo, adiantei a marcação, aí nós melhoramos, entendeu? Mas é porque nós estamos perdendo o jogo também. Mas no momento que na altitude você começa a dar espaço para o adversário, as coisas dificultam. E eu concordo com o Doide também, o que ele falou aqui. Jogar na altitude é muito ruim. Mas não é uma desculpa para a gente ter perdido o jogo. Eu acho que nós poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor, não pelo que nós apresentamos, e sim porque, de repente, nós deixamos de nos entregarmos um pouco mais dentro do campo. Entendeu? E tomamos esses 2 gols com falhas nossas, e aí, como eu falei, o adversário ficou confortável na partida, foi levando para o final do jogo, e infelizmente nós deixamos aqui uma derrota que não estava nos nossos planos, mesmo vindo com uma equipe totalmente diferente. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Juan Espinosa de Derribador y Corredor Deportes. Hacer una pregunta. A pesar de la derrota, ¿qué destaca de su equipo acá en la ciudad de La Paz? Gracias. Não, destaco, teve empenho. Na maior parte do jogo teve jogadores que se empenharam bastante. Infelizmente, como eu falei, nós tivemos 2 falhas, nós somamos 2 gols, senão o jogo seria totalmente diferente. Eu destaco sempre o empenho dos meus jogadores. Falei e volto a repetir, não é uma desculpa, mas jogar na altitude é muito difícil mesmo. Tanto é que no momento que o adversário descer, ele vai encontrar dificuldades também, da mesma forma que os adversários dele quando jogam na altitude. Boa noite, Renato, Doide. Primeiro eu queria perguntar para o Doide, você correu bastante, teve alguns zagues durante a partida. Queria saber de você essa adaptação do time do Grêmio e a diferença de um jogo de Libertadores, um jogo de Gauchão e para a gente o Brasileirão. E para o Renato, se essa derrota aqui na altitude, em La Paz, coloca uma responsabilidade maior para os próximos jogos que virão da Libertadores. Responsabilidade a gente tinha hoje também. Todos os jogos a gente tem responsabilidade. Não é só na Libertadores, não. Campeonato Gaúcho, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. A gente sempre tem responsabilidade. A gente sempre trabalha para buscar os melhores resultados, buscar as vitórias, mas infelizmente nem sempre é possível. Mas veja bem, no momento que eu decidi fazer a logística, apesar da derrota hoje, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Absolutamente tudo igual. Tudo igual. Porque se hoje nós tivéssemos saído aqui com um empate ou mesmo com uma vitória, todo mundo estava batendo palmas. Nossa, a logística foi perfeita. Mas, infelizmente, nós perdemos. Mas isso não vai tirar a nossa vontade de conseguirmos a classificação para a próxima fase da Libertadores. E não vai tirar a nossa vontade de a gente conquistar o Eco. A gente sabe que a gente não sabe. Mas eu vou ter um time bem descansado e vou ter 50 mil pessoas lá no nosso favor. Boa noite. Acredito, a Libertadores é um campeonato diferente, né? Mas independente de Gauchão ou Libertadores, eu tenho que dar o meu melhor ali para ajudar o Grêmio. Estou me sentindo bem a cada jogo. É trabalhar para, na hora que essa oportunidade aparecer, eu vou ajudar o Grêmio da melhor forma. Obrigado, Renato. Obrigado, Doide. Tá, entrevista do técnico Renato Portaluppi.